E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 27ª rodada do Cartola. A última rodada foi muito boa, fechamos com 105 pontos e, no geral, o time passou dos 2.000 pontos. E vocês, quantos pontos fizeram? Me contem aqui nos comentários. Sobre a rodada 27, o mercado do Cartola tem fechamento para as 3h59 da tarde, antes de 2 jogos. Um deles bem interessante, bem visado aqui para o Cartola, que é o jogo do Corinthians em casa diante do Atlético Goianiense. E a outra partida será entre Vitória e Juventude. Aproveita e me conta quantos jogadores do Corinthians você escalou no seu time. E se você está chegando por aqui agora, se inscreva no canal do Cartola, curta o vídeo, compartilhe, comente à vontade. Toda semana tem muito conteúdo de Cartola aqui pra vocês. Aproveita e vire cartoleira ou cartoleiro pro, caso você ainda não seja, tá valendo super a pena pelo valor de R$ 29,90. De olho nele para a rodada 27 do Cartola. A dica menos visada para a rodada é o atacante Bright White do Grêmio, que joga em casa diante do Flamengo. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Flamengo sofreu 10 gols. E o Bright White tem uma média geral de 9,52 aqui no Cartola. Em 4 jogos disputados, 3 gols marcados, além de uma assistência. E aí, vai escalar? E agora sim, chegou o momento de conferir a minha escalação prévia para a rodada 27 do Cartola e eu sempre começo pelo goleiro. Desta vez eu optei pelo Hugo do Corinthians, que joga em casa diante do Atlético Goianiense, um dos principais confrontos aqui para o Cartola. Em 10 jogos, o Hugo já conquistou 40 defesas, uma média de 4 por jogo, e o Atlético Goianiense é o último colocado da competição. E aqui na lateral eu mantive os 2 laterais da última rodada. O primeiro deles é o William, do Cruzeiro, que é um dos destaques aqui da temporada do Cartola. Sempre é uma ótima opção, mesmo sendo um jogo fora de casa. E o Cruzeiro enfrenta fora o Cuiabá, que é o penúltimo colocado da competição. Na última rodada sem SG, o William fez mais de 6 pontos e ele tem um pênalti, que sempre é um ponto muito favorável. O meu outro lateral, mais uma vez, será o Bernabé, do Inter, que enfrenta fora de casa o São Paulo, sem um jogo super difícil, porém ele vem de 4 ótimas pontuações, 7,40, 9,40, 9,90 e 12,50, além de ser um lateral super participativo também no ataque. E aqui na zaga eu sempre busco o zagueiro forte na bola aérea, que tenha possibilidade de gol, e um deles é o Gustavo Gomes, do Palmeiras, que tem um jogo fora de casa diante do Vasco, porém o jogo será no Mané Garrincha. Considero campo neutro, a média geral do Gustavo Gomes é de 3,93 e além da bola aérea, ele é um zagueiro que costuma desarmar durante os jogos e tem um pênalti, talvez seja ele quem bata pênalti pelo lado do Palmeiras. E o meu outro zagueiro será o Wagner Leonardo, do Vitória, que joga em casa diante do Juventude, o jogo que abre a rodada 27. Já escalei ele uma vez e ele fez um gol, é um zagueiro forte na bola aérea também, que todo jogo praticamente tem uma finalização e que eu considero um nome diferente aqui na minha defesa. E é mais uma rodada super difícil de definir o meio de campo, tem ótimas opções. Na última rodada eu comentei que era possível de escalar um 4-4-2 e nessa também é. Inclusive o time ideal da última rodada foi um 4-5-1 com 5 meias. Bom, foi difícil, porém eu optei por 3 nomes que eu gosto bastante para a rodada e que eu considero boas opções. O primeiro deles é o Garro, jogador do Corinthians, que joga em casa diante do Atlético Goianiense. Além de jogar muita bola, o Garro é muito bom de Cartola, média geral de 6,22 e a média mandante de 8,07. 24 jogos no campeonato, 4 gols marcados, 4 assistências, 32 desarmes, além de 82 faltas sofridas, sempre muito regular nas pontuações. O meu segundo meia será o Mateuzinho do Vitória, que joga em casa diante do Juventude. Também é um meia extremamente regular, tem uma média geral de 5,90, média mandante de 6,75, 22 jogos disputados, 4 gols, além de 4 assistências, e é um jogo extremamente importante para o Vitória. Por fim, o meu último meia, eu optei pelo Felipe Anderson do Palmeiras e escalei ele na última rodada. O Palmeiras enfrenta fora de casa, no Mané Garrincha, o Vasco. O Felipe Anderson vem em uma crescente no campeonato, assim como o Palmeiras, que está totalmente focado na competição. Na última rodada ele fez mais de 14 pontos, em 9 jogos, 2 gols marcados, além de uma assistência.
Boas opções de atacantes também para a rodada, porém meu ataque ficou definido da seguinte forma. O primeiro atacante será o Hulk do Atlético Mineiro, que joga em casa diante do Red Bull Bragantino. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o RB Bragantino sofreu 9 gols. O Hulk é extremamente regular, sempre produz muita média básica. Na última rodada, por exemplo, ele fez quase 6 pontos de média básica. A média geral do Hulk é de 8,04, porém a mandante é de 9,96. 15 jogos disputados no campeonato, 7 gols marcados, além de 3 assistências. O meu segundo atacante será o Bright White, atacante do Grêmio, que enfrenta em casa o Flamengo. Inclusive, ele foi a minha dica aqui no quadro de Olho Nele. Considero um nome diferente para a rodada, porém bem interessante, com potencial. Tem uma média geral de 9,52, 4 jogos disputados, 3 gols marcados no campeonato. Por fim, o meu último atacante, que aparece como nulo, que é o Memphis, atacante do Corinthians, porém saberemos a escalação do Corinthians antes do fechamento do mercado. É o jogo que abre a rodada, o Corinthians recebe o Atlético Goianiense, que é o último colocado, que já sofreu mais de 40 gols na competição. Caso o Memphis não jogue, provavelmente eu vou trocá-lo pelo Yuri Alberto ou Thales Magno. De técnico, optei pelo Ramon Dias, do Corinthians. No banco de reservas, escalei o Everson, goleiro do Atlético Mineiro. Na zaga, o João Marcelo, do Cruzeiro. Lateral com o Bidu, do Corinthians. Meio de campo com o Mateuzinho, do Criciúma. E no ataque, o Verratti, do Vasco. Em relação ao meu capitão, a faixa no momento é do Hulk, atacante do Atlético Mineiro. O time custou 121 cartoletas e ficou assim a escalação. No gol, Hugo Souza, goleiro do Corinthians, em uma lateral William do Cruzeiro e na outra Bernabé do Internacional. Na zaga, Gustavo Gomes do Palmeiras e o Wagner Leonardo do Vitória. No meio de campo, Felipe Anderson do Palmeiras, Mateuzinho do Vitória e o Garro do Corinthians. No ataque, Hulk com a faixa de capitão, atacante do Atlético Mineiro, Bright White do Grêmio e o Depay do Corinthians. De técnico, Ramon Dias, técnico do Corinthians. E é isso, espero que vocês tenham curtido a minha escalação prévia para a rodada e eu sempre compartilho com vocês o meu time final no meu Instagram, @CamilaCCampos. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola, desejo uma ótima rodada e, é claro, com mais uma mitada. Um beijo, tchau, tchau!